Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Quanto tempo leva para aprender português? E quanto tempo leva para se tornar fluente? E se eu já falo espanhol, vai levar menos tempo? Vamos falar sobre isso neste vídeo. Não saia daí! Antes de começar a nossa aula, eu gostaria de convidá-los para um desafio de 30 dias para melhorar seu português. O objetivo deste desafio é encorajá-lo a praticar um pouco todos os dias durante 30 dias para que você crie o hábito de praticar português regularmente. Ao final de 30 dias, você terá praticado todos os tempos verbais mais importantes, muito vocabulário útil e se sentirá mais confiante para falar português. Para saber mais, inscreva-se no desafio gratuitamente pelo site www.speakingbrasilian.com/desafio. Vamos agora falar sobre quanto tempo leva para aprender português. Eu ouço essa pergunta o tempo todo. É difícil responder essa pergunta porque o tempo que você leva para aprender português depende de muitos fatores e varia muito de uma pessoa para outra. Por exemplo, estes são alguns fatores que influenciam o tempo que leva para aprender português. Qual é sua língua materna? Quais outras línguas você fala? Você já fala alguma língua românica? Onde você mora? Você mora no Brasil ou em outro país onde se fala português? Você tem amigos brasileiros? Você tem alguém com quem possa praticar português? Quanto tempo você estuda por dia? Quais métodos você usa para estudar português? Todas as coisas que mencionei, além de outras coisas, vão influenciar quanto tempo você leva para aprender português. Além disso, é importante ter em mente por que você está aprendendo português. Quais são os seus objetivos? O que significa ser fluente para você? Você quer ser fluente o suficiente para conversar com seus amigos ou você quer usar português em nível profissional? São dois níveis de fluência bem diferentes. Por exemplo, eu me considero fluente em francês porque eu consigo me comunicar bem com meus amigos e consigo me virar muito bem sozinha na França e no Quebec falando francês, mas eu não me considero fluente o suficiente para conversar sobre assuntos mais complexos ou para trabalhar na França, por exemplo. Eu precisaria estudar muito mais para isso. Eu sei que você está esperando uma resposta mais direta de mim, então eu vou dar para vocês uma média de tempo que leva para aprender português com base na minha experiência como professora. Para falar sobre esse assunto, eu vou dar como exemplo os cursos que eu ofereço em minha escola, quanto tempo leva cada curso e quais são os resultados que meus alunos têm ao concluir cada curso. Vamos começar falando sobre o curso de iniciantes. Em minha escola, eu ofereço um curso de iniciantes que tem duração de 12 semanas, The Essential Course for Beginners. Neste curso, os alunos aprendem tudo o que eles precisam saber para começar a falar português, incluindo todos os tempos verbais mais usados, o vocabulário mais usado e todo o conteúdo básico mais importante. No final de 12 semanas, a maioria dos alunos termina o curso com a habilidade de entender um pouco e conversar sobre assuntos simples em português. Você vai ficar fluente em 12 semanas? Não, mas, pela minha experiência, é possível começar a entender um pouco a língua e começar a falar sobre coisas simples em 3 meses de estudo regular. Para atingir esse resultado em 12 semanas, eu recomendo de 4 a 5 horas de estudo por semana, no mínimo. Como eu disse antes, esse resultado vai variar muito de uma pessoa a outra. Se você já fala uma língua românica, vai ser mais fácil.
Se você nunca estudou uma língua românica, você vai precisar estudar mais horas por semana para obter o mesmo resultado. Muitos alunos já me perguntaram: e se eu já falo espanhol, preciso fazer um curso de iniciantes? A resposta é sim. Espanhol e português são línguas diferentes e você precisa começar do início. Se você fala espanhol, é importante você saber que entender português é fácil para falantes de espanhol, mas falar português não é tão fácil. Eu recomendo que você não pule etapas. Seu conhecimento do espanhol vai ajudá-lo na aprendizagem do português, mas se você pular etapas, se você não estudar coisas básicas, você vai falar portunhol, não português. Voltando a falar dos cursos que ofereço em minha escola, depois do curso de iniciantes, eu recomendo que meus alunos façam o curso pré-intermediário, Pre-Intermediate Workshop, que também tem duração de 12 semanas. Este curso é mais imersivo, então os alunos vão praticar mais ouvir português e falar português em aula. E o próximo curso é o Grammar and Conversation Workshop, que tem o objetivo de ensinar gramática e conversação de nível intermediário. Este curso também tem duração de 12 semanas. Então, se você fizer os 3 cursos seguidos, ao final de 9 meses, você terá aprendido todo o conteúdo de gramática e vocabulário mais importante de nível básico e intermediário. A maioria dos alunos que completa estes 3 cursos tem um excelente conhecimento da língua e consegue se comunicar bem em português depois de 9 meses, alguns com mais facilidade, outros com menos. Isso quer dizer que é possível se tornar fluente em 9 meses? Depende. Pela minha experiência, para você se tornar fluente em português ou qualquer outra língua, você precisa de pelo menos uns 2 anos de estudo e prática. Se for uma língua muito diferente da sua, acredito que mais tempo seja necessário. Seria possível acelerar o processo se você fizesse algum programa intensivo, por exemplo, se mudar ao país e estudar várias horas por dia. Há muitos anos, acho que foi em 2010, eu passei 1 mês em Paris para estudar francês. Eu ganhei esse programa de presente da empresa onde eu trabalhava na época. Durante 1 mês, eu morei em Paris, estudei em uma escola presencialmente e tive 4 horas de aula por dia, de segunda a sexta. Além disso, eu também pratiquei francês o resto do dia, porque eu estava na França. Foi um programa muito intenso e muito caro, e o meu francês melhorou muito na época. Se você tiver a oportunidade de fazer algo assim, com certeza você se tornará fluente em pouco tempo. Mas, sendo realista, isso não é algo fácil de fazer. A maioria de vocês tem trabalho, filhos e muitas outras prioridades. Então, você não pode largar tudo, se mudar para o Brasil para estudar português o dia inteiro. Então, você precisa ser paciente. Eu recomendo que você não se preocupe com o tempo que vai levar para aprender português. É importante que você curta o processo e que você se divirta nessa jornada. Um dia desses, eu estava assistindo a um vídeo do poliglota Steve Kaufmann e ele disse uma coisa interessante. Ele disse: você começa a aprender uma língua, mas você nunca termina. Eu concordo com ele. Mesmo que você estude uma língua há muitos anos, há sempre algo novo a aprender. Foi com isso em mente que eu criei um programa de assinatura chamado Speaking Brazilian Academy, que tem o objetivo de ajudar os alunos que já estão no nível intermediário ou avançado a se tornarem mais fluentes e manterem a fluência no português brasileiro. Uma língua estrangeira é uma coisa que você tem que praticar para sempre, caso contrário, você pode esquecer o que já aprendeu. Então, para resumir, quanto tempo leva para aprender português?
Depende. Se você for um aluno muito dedicado, você pode começar a se comunicar em 3 meses e talvez atingir a fluência em torno de 2 anos. Mas o mais importante é não se preocupar com isso, pois a jornada de aprendizagem deve ser divertida e prazerosa. É isso, gente! Eu adoraria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixe um comentário abaixo com a sua opinião. E se você quer praticar e melhorar seu português em um mês, inscreva-se no desafio de 30 dias gratuitamente pelo site www.speakingbrasilian.com/desafio. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!